na concavidade. E o B? O que o B vai fazer em relação ao gráfico dessa função? O parâmetro B ele já é um caso bem particular, tá? E essa ideia de como ele influencia é interessante para provas de concursos militares que envolvam o gráfico da função. Então toma muito cuidado nesse momento aqui, porque o B ele vai te dar dois detalhes bem interessantes em relação ao gráfico dessa função. Então vou colocar aqui, ó, o parâmetro B. Vou construir os eixos Y e o eixo X. Só um momentinho, tá, gente? Os eixos ordenados, beleza. Aí eu vou fazer aqui a setinha e eu vou fazer aqui a setinha, tá? Como é que o parâmetro B influencia? Sempre que você tiver o parâmetro B representando um número positivo, você vai garantir que a sua função ela vai encostar no eixo Y no momento em que ela está crescendo. Olha só, de novo, sempre que o parâmetro B for um número positivo, você vai encostar no eixo Y no momento em que a sua função está crescendo, tá? Vou mostrar aqui no gráfico e vou escrever isso aqui para ficar no resumo de vocês. Então, vou pegar, por exemplo, uma concavidade voltada para baixo. Então, aqui, ó, um exemplo de uma concavidade voltada para baixo. E vou pegar também um exemplo de uma concavidade voltada para cima, tá? Repara o seguinte, essa função aqui, ela tem o A negativo, concavidade voltada para baixo. Mas no momento exato que você está encostando no eixo Y, que é o eixo em P, então no momento em que eu toco aqui o eixo Y, o que está acontecendo com o gráfico dessa função? Ele está sendo, ó, crescente. Ele é crescente naquele momento. Ele está subindo naquele instante. Então, sempre que, no instante que você toca o eixo Y, a função estiver subindo, você vai garantir que o parâmetro B é positivo. Vou escrever isso aqui, ó. Quando o parâmetro B é positivo, dizemos que a parábola toca o eixo Y no momento em que ela é crescente. Vou escrever assim a termos um pouco mais diretos, um pouco mais didático, para que vocês tenham isso aí bem anotado no caderno de vocês. Então, no momento em que você toca o eixo Y, tá? A sua parábola ela está crescendo. Tá? Ah, será que você pode fazer um gráfico com a concavidade voltada para cima? Ou isso só acontece quando estiver para baixo? Posso, vou fazer um gráfico aqui do lado, envolvendo também a concavidade voltada para cima, para você ver que eu só preciso que ela, a parábola, esteja crescendo. Só preciso disso, que ela esteja crescendo naquele momento que você toca o eixo Y. Então, olha esse outro gráfico aqui. Né? Ambos os gráficos envolvem um parâmetro B sendo positivo. Então, ó, aqui eu coloquei e aqui eu coloquei. Espero que só não esteja na frente da câmera. E aí, aqui eu terei uma parábola com concavidade voltada, ó, para cima. Isso aqui eu fiz ela bem doidinha, mas eu vou consertar ela só descendo. Tá? Aí foi. E vou tentar puxar para lá. Pronto. E vou tentar puxar para cá também. Pronto. Melhorou. Aí olha bem. No momento em que eu estou tocando o eixo Y, ó, que eu toco aqui nesse ponto azul, espero que esteja... Dá para ver na live. A sua parábola, ó, ela está subindo. Naquele momento que você está tocando o eixo Y, a parábola ela está subindo. Então, logo, o parâmetro B ele vai ser um número positivo. Então, aqui eu vou garantir que o B vai ser maior do que zero. E aqui também eu vou poder garantir o mesmo. O B também vai ser maior do que zero. Sempre que você está encostando no gráfico, quando estiver subindo, o parâmetro B ele vai ser um número positivo, tá? Então, isso que a gente pode associar para o parâmetro B. O parâmetro A, você apenas associava a concavidade. Já o parâmetro B, a gente vai associar não apenas a ideia da concavidade, a concavidade é apenas para o parâmetro A, mas também a ideia de se você está encostando quando a sua função está subindo ou se você está encostando quando a sua função estiver descendo, tá? É isso que a gente diz para o parâmetro B. Então, por enquanto, mostrei para vocês parâmetro B positivo. Então, em ambos os casos, a função estava subindo.
Então, como eu já adiantei, quando o parâmetro b é um número negativo, dessa vez você vai encostar no eixo y quando a parábola estiver caindo, tá? Quando ela for decrescente. Então, eu vou fazer mais um gráfico aqui de uma parábola e mostrar esse pensamento para vocês, dela sendo decrescente. Então, ó, vou mostrar aqui para vocês. Qualquer dúvida que for surgindo durante a explicação, gente, vocês podem aproveitar o chat ao vivo para jogar a dúvida de vocês, tá? Fiquem à vontade para estar jogando as dúvidas que forem surgindo. Então, esse cara aqui é o eixo X, esse cara aqui é o eixo Y. Beleza. Aí, olha só. Nesse momento, eu teria o seguinte. Eu tenho uma parábola onde, quando eu encostei no eixo Y, eu encostei caindo. Essa parábola aqui eu fiz com concavidade voltada para cima, mas ó, no momento em que você toca o eixo Y nesse ponto aqui, a sua parábola ela estava caindo. Essa ideia de crescente e decrescente a gente já viu em aulas passadas. Ó. Crescente está subindo, decrescente está caindo. Então, no momento em que você toca o gráfico, a sua função ela estava caindo. Tá? Vou fazer aqui também ela com concavidade voltada para baixo, para vocês também verem e associarem que não influencia nada da concavidade, é apenas o momento em que ela toca o eixo Y, tá? É apenas quando toca o eixo Y. Eu vou colocar aqui. Vou colocar um pouquinho para cá, até para não ficar muito perto da outra. Eixo Y e o eixo X. E aí eu terei a parábola com concavidade. Nossa, dessa vez ficou feio, peraí. Subiu e desceu. E olha, quando eu encostei no eixo Y aqui, eu encostei no momento em que a parábola estava caindo. Tá? Então aí agora a gente vai dizer o seguinte. Quando o parâmetro B é negativo, vou aproveitar essa minha cola aqui, ó. É negativo. Dizemos que a parábola toca o eixo Y no momento em que ela é decrescente. Só muda isso. É que quando o B é positivo, você toca a parábola quando ela está sendo crescente. Quando o B for um número negativo, você toca a parábola quando ela está sendo decrescente. Então essa é a diferença do A para o B. O A é a concavidade, o B vai me dizer se eu estou tocando ela no momento que está crescendo ou se estou tocando ela no momento em que ela está caindo. Tá? Mas o B pode ser zero, Nelson? O B pode ser zero. Lembra que o único que não podia ser zero era o A. Já o B ele pode ser igual a zero. E quando o B for igual a zero, aí o que vai acontecer? Naquele momento, a gente vai dizer que a parábola ela vai ser simétrica em relação ao eixo Y. Para quem não lembra a ideia de simetria é o quê? É que você traça um eixo na sua figura e o lado direito daquela figura é igual ao lado esquerdo dela. Essa é a ideia de simetria. A figura é simétrica, tá? Então, aqui eu não tenho por perto um exemplo de simetria, mas acho que essa garrafinha aqui de álcool em gel mostra. Ó. Se você traçar aqui no meio dessa garrafinha de álcool em gel, desse potinho, o lado direito dele é idêntico ao lado esquerdo. Então, essa é a ideia de simetria. Tá? Então, eu vou precisar que quando B seja igual a zero, a minha parábola seja simétrica em relação ao eixo Y. Vamos ver isso no gráfico para que não fique tão abstrato. Como é que isso iria surgir? Iria surgir da seguinte forma. Eixo Y e o eixo X. Eixo Y e o eixo X. Beleza. Aí aqui está a setinha. E aqui está a setinha. E aí eu terei o gráfico da parábola sendo dessa vez assim, ó. Então aqui está o gráfico da minha parábola. Aqui está o gráfico da minha função, tá? E aí repara bem. O eixo de simetria dela... O que vai dividir ela ao meio, mostrando que o lado direito seja igual ao lado esquerdo, vai ser o eixo Y. Então, dizemos que aqui o eixo de simetria é o eixo Y. O eixo de simetria é o eixo Y. E quando é que isso aí vai acontecer? Vai acontecer quando o B for um número igual a zero. Tá? Então, um número igual a zero não. Quando B for zero, né? Não tem... como ele ser um número igual a zero. Então, sempre que você tiver a sua parábola, tá? E nela você puder garantir que o parâmetro B é igual a zero, aí dessa vez a sua função ela vai ter a sua concavidade
sendo o eixo de simetria o próprio eixo y, tá? Então foi o que eu coloquei aqui, tá? Então quando b for igual a zero, o eixo de simetria é o eixo y.